Olá, vamos começar aqui a terceira semana do PET 3, né? O terceiro bimestre. Estamos aí já na metade, quase chegando na metade aí do terceiro bimestre, indo aí para o quarto e último bimestre de 2021. Essa aula, né, de carga horária complementar, né, de história, né, a aula de história, né, para o terceiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Beto e o nosso tema dessa aula aí é período entre guerras, né? Lá no nosso PET é período entre guerras e a crise de 29. Mas lá já está bem explicado a respeito da crise de 29, nós já sabemos, né, que o que foi a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, os prejuízos, né, e também o que isso alcançou para o mundo, né? O mundo todo entrou em crise aí devido à quebra da Bolsa de Nova York lá em 1929. Tá? Então nós vamos nos dedicar mais aqui nessa nossa aulinha aqui da carga horária complementar a respeito aí desse período entre guerras aí, o surgimento, né, do fascismo, o surgimento do nazismo no mundo, né? Algo aí que a gente deve esquecer, né? Aliás, não devemos esquecer como fato histórico, né? Mas não devemos levar isso a nova existência, né? Ao surgimento aí do neofascismo, do neonazismo, né? Então a gente deve manter aí na história como um fato, mas que não se repita, né? Então, na nossa aulinha aí, vamos ver o que nós temos para falar, né? Primeiro vamos falar um pouquinho a respeito do fascismo lá na Itália, né? Benito Mussolini era o grande líder, né, do fascismo na Itália. Nós temos aí fotos aí do Benito Mussolini, né? Uma dessas fotos ali fazendo uma motociata, né? Fazendo ali, né, tentando demonstrar o seu poder, né, juntando ali vários motociclistas, né, e fazendo uma chamada aí hoje em dia, né, de motociata, né? Hoje em dia está meio que na moda, né? Tem um certo presidente aí que tem esse costume, né, de fazer motociatas, né, tal qual o Benito Mussolini fazia, né, lá no fascismo, né, lá na Itália. Então, o Benito Mussolini era o antigo militante socialista que rompeu com a esquerda, né? Então, o Mussolini ele era um militante socialista, mas ele vai romper com os ideais, né, socialistas quando se opuseram à entrada de seu país na guerra, né? Então, Mussolini ele rompe com o socialismo, né? Muitas pessoas falam que fascismo é socialista porque Mussolini tinha, né, essa ligação, mas ele vai romper com o socialismo, né? Principalmente quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, onde a Itália vai lutar ali ao lado de Hitler, né, ao lado do nazismo e principalmente contra o socialismo, tá? Então, o Benito Mussolini foi o grande líder, né, dos fascistas, tá? O Benito Mussolini ele vai chegar ao poder meio que na pressão, né, na pressão da população. A Itália vivia problemas econômicos, problemas sociais, desemprego, né, e as pessoas começaram a enxergar no Mussolini um grande líder, né, um salvador da pátria, né, queria lutar contra a corrupção, queria lutar contra o desemprego, né, acabar com a crise econômica, né, e não existem salvadores da pátria, tá, gente? Não existem. Existem políticas que devem ser feitas, políticas que devem ser planejadas, né? Não existe uma pessoa que vai com uma caneta Bic vai acabar com os problemas do país. Então Mussolini ele vai organizar uma marcha, né, de pessoas, né, que eram que estavam ali ao seu lado, né, e essa marcha vai entrar em Roma, né, com milhares de pessoas, né, ficou conhecida como a Marcha sobre Roma em 1922, né, uma manifestação
uma grande manifestação. Nós temos que ficar muito de olho em relação a essas manifestações, né? É, o, Nem sempre essas manifestações elas coincidem, né, com as necessidades da população, né, do povo mais pobre, do povo mais humilde de um país. Então o rei Vítor Emanuel III vai acabar, né, temendo aí essa pressão popular, né, vai acabar nomeando Mussolini como sendo o primeiro-ministro da Itália, né? Então Mussolini vai chegar ao poder, né? Vai ser o primeiro ministro italiano. Aos poucos, ele concentrou poderes ditatoriais, aboliu os sindicatos e partidos políticos, pôs fim ao poder legislativo e submeteu o poder judiciário ao seu governo. É muito comum de dirigentes, né, ditadores, né, principalmente, perseguirem o poder judiciário, né? Por quê? Porque o poder judiciário é o poder que garante as leis, né? O poder judiciário é o poder que coloca em prática as leis, né? Que garante a Constituição Federal. Então, todo aquele político, né, que propenso a ser um ditador, normalmente ele vai questionar, né? Ele vai querer acabar com o poder judiciário. E foi o que o Mussolini fez lá na Itália, né? Ele acabou com o poder, pôs fim ao poder legislativo, que representa aí a democracia, o direito ao voto, né? O legislativo são os deputados, os senadores, quais nós escolhemos para que nos represente, né, no Congresso, que nos represente no Senado, né, nas assembleias, nas câmaras de vereadores. Então, o Mussolini vai pôr fim ao poder legislativo e submeter, né, colocar os juízes ao seu embaixo do seu poder, né? Ele passou a comandar o judiciário, né? Escolheu, né, aqui os juízes, né, que seriam ali defensores dos seus projetos. O revanchismo não foi um fator aproveitado como em outros países, já que a Itália foi uma das vitoriosas na guerra, né? A Itália, né, a gente sabe que na Primeira Guerra Mundial ela começou a guerra ao lado da Tríplice Aliança e depois mudou para a Tríplice Entente porque haviam prometido a ela alguns ganhos, né, alguns territórios que acabaram não chegando, né, para os italianos. Tá? Então, os italianos tinham, né, essa mágoa aí com o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Apesar de ter sido vitoriosa, a Itália não recebeu, né, as suas promessas, né? A frustração em não receber compensações territoriais, né, após a vitória e a grave crise econômica enfrentada pelo país fizeram com que, né, então a Itália, crise econômica, o não recebimento, né, dos territórios prometidos, a concentração, né, de poder começa a ficar nas mãos de Mussolini. Então, desempregados, estudantes, classe média, militares, proprietários de terra aderiram, né, ao fascismo, né? Passaram, então, a acreditar nas ideias de Mussolini, né, ao fascismo, né, aquelas ideias fascistas que Mussolini pregava. Esta prometia o retorno do suposto passado glorioso italiano, né, da época do Império Romano, onde que a Itália se tornou, né, um grande império. A partir da obediência a Mussolini, combate aos adeptos da esquerda e controle do Estado sobre as relações de classe, né? Então, tudo isso Mussolini prometia, né? Ele prometia que iria fazer, né, voltar a grande, né, o grandioso, glorioso passado italiano, combater os adeptos da esquerda, né? Mussolini aproveitava isso aí, porque nesse período
a Rússia, né, se desenvolveu e dividia as terras, então a elite italiana ali, a elite industrial italiana, a elite agrária italiana, eles temiam, né, que houvesse na Itália o mesmo que estava acontecendo lá na Rússia. Então Mussolini aí prometia acabar com a esquerda, né, com o comunismo. A gente vê muita coisa em comum com o que acontece hoje em dia em alguns países, né? Nós temos que acabar com o comunismo, o Brasil vai se tornar comunista. Então o Mussolini, né, o fascismo, né, o Mussolini aproveitava, né, dessa narrativa aí para cada vez mais concentrar poder em suas mãos. Esse último ponto, né, que a gente acabou de falar, fez com que o fascismo ganhasse a simpatia da burguesia, né, da burguesia italiana. Ao fim, né, depois de tudo isso aí, Mussolini, poderes na mão, vai ocorrer, né, a Segunda Guerra Mundial, né? E ao final da Segunda Guerra Mundial, Mussolini vai perder o seu poder, né, acabar tendo que sair, né, do seu poder, deixando todo o poder italiano. E a gente tem uma foto ali de como terminou o fascismo, né? O Mussolini foi enforcado e colocado de cabeça para baixo em praça pública na Itália, né? Como os italianos acabaram com o fascismo. O nazismo na Alemanha, né? O nazismo é um sistema ainda mais perverso do que o fascismo, né? Se existe essa possibilidade, o nazismo ele é mais radical ainda do que o fascismo, tá? A gente sabe que ao final da Primeira Guerra Mundial, os alemães foram tratados como os grandes culpados, né, pela guerra, né? Houve a punição no Tratado de Versalhes, tiveram que indenizar, não podiam ter exército, devolver os territórios conquistados. Então os alemães saíram da Primeira Guerra Mundial como sendo os grandes culpados, né? E nesse meio aí, nesse período, vai surgir o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? Apesar de ter aí o nome socialista no partido, eles nada têm a ver com o socialismo, com o comunismo que existia na Rússia, né? O Hitler ele vai entrar nesse partido, né? Eu falei até do Hitler, mas ainda não chegamos ao ponto dele. O Hitler foi o grande líder nazista, né? Todos nós já sabemos disso. Ele entra nesse partido, né? E esse partido ele não tem essa ideologia, né, comunista que existia na Rússia. Tá? O porta-voz era um cabo da Primeira Guerra chamado Adolf Hitler, né? Então o Hitler estava nesse partido com o nome nacional-socialista, porém não defendia nenhuma das ideias socialistas, né? E ele era assim o porta-voz, né, do partido. Em 1923, no auge do colapso econômico alemão, Hitler tentou promover em Munique uma marcha sobre Berlim, né, naqueles moldes lá da marcha sobre Roma, né, do fascismo italiano. O Hitler tenta chegar ao poder da mesma forma, né? Só que ele não consegue, né? O Hitler vai acabar sendo preso, né? Só lembrando, fazendo um parêntese aqui, a Alemanha também passava por grandes dificuldades econômicas, tá? Da mesma forma que a Itália e vários outros países na Europa, devido lá à crise de 29, tá? A quebra da Bolsa de Nova York, né? Fez com que os países europeus passassem aí por grandes dificuldades econômicas. E o Hitler, então, observando as formas, né, como o Mussolini estava chegando ao poder na Itália, o Hitler também passa a usar do mesmo método fascista, né, do Mussolini. Porém, essa marcha sobre Roma vai ser frustrada, né? Não vai causar o mesmo efeito que a marcha sobre Roma. Pelo contrário, né, o Hitler vai ser preso e depois de alguns anos, né, preso e solto, quase 2 anos depois, o Hitler vai ser preso
e vai ser solto, né, 2 anos depois, e passa, né, a liderar, né, o Partido Nacional Socialista alemão, né? Ele passa a dominar né, e colocar em prática o que ele havia escrito durante o período em que ele passou preso, né, o chamado Mein Kampf, né, que é a minha vida, minha luta. Então Hitler ele escreve esse livro, né, durante a sua prisão, né, após a tentativa de invadir da marcha sobre Berlim, e passa então a divulgar suas ideias, né? Então é um livro onde que Hitler escreveu as suas ideias, né, sobre o país, sobre a Alemanha, né, o que ele pretendia, sua plataforma, né, de governo. Em janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler, né? Então Hitler vai ser eleito, né? E em 1933, com a divulgação dessas ideias e se mostrando também como um salvador da pátria, né? Como alguém que irá resolver todos os problemas dos alemães, o Hitler vai ser eleito chanceler, né? Chanceler é primeiro-ministro, tá? Lá na Alemanha, o primeiro-ministro é chamado de chanceler, tá? Lá na Itália, por exemplo, era primeiro-ministro, na Inglaterra, primeiro-ministro. Na Alemanha, ele é tratado como chanceler. Por meio de sabotagens e perseguições, ele acumulou muitos poderes, né? Perseguições aos partidos de esquerda, né? Principalmente aos comunistas, aos socialistas, a tentativa, né? Colocou fogo no parlamento, culpou os socialistas, e isso foi fazendo com que Hitler, da mesma forma que Mussolini, começasse a acumular poderes e cada vez mais poderes, até se tornar, né, um ditador. Com a morte do presidente Hindenburg, ele assumiu o comando absoluto do país, sendo chamado de Führer, né, o líder. Tá? Então, com a morte do presidente, a gente sabe bem, né, o parlamentarismo, existe o presidente e o primeiro-ministro. O presidente morreu e Hitler, então, aproveitou a situação para tomar, né, o poder, centralizar o poder em suas mãos, né, e vir, então, o Führer, né, o líder, né, dos alemães. Sua ditadura, né, o período em que Hitler teve no poder, né, até causar a Segunda Guerra Mundial, ele promoveu a perseguição a judeus, né, a gente sabe aí a respeito do Holocausto, né, onde que morreram aí milhões de judeus, ciganos, eslavos, homossexuais, testemunhas de Jeová e também comunistas, né? Então o Hitler ele vai durante esse período de governo dele, né, até chegar lá na Segunda Guerra Mundial, né, fazer a Segunda Guerra Mundial, o Hitler vai promover, né, perseguições, mortes, campo de concentração, vai desobedecer o Tratado de Versalhes, né, que proibia a Alemanha de ter uma composição do exército, né, vai desobedecer o Tratado de Versalhes, e então Hitler passa a ter esse domínio total sobre a Alemanha, né? Então a gente tem que ficar muito consciente, a gente tem que ficar muito bem preparado para que não aconteça esse tipo de governo, né, mais no mundo, né, para que o mundo viva em paz, né, e que essas pessoas, esses governantes nazistas, esses governantes fascistas, né, que possuem essas ideias, não permaneçam entre nós, né, não nos representem na política. Assim, a gente termina, né, a nossa matériazinha de hoje, um pouquinho aí a respeito desse período entre guerras, né, o surgimento aí do Hitler, do Mussolini, né, e não foi só na Itália e na Alemanha, não foram só esses dois países. Em Portugal, na Espanha, também ocorreram governos fascistas, governos com ideologia fascista e nazista, tá? A gente depois pode até tratar desse assunto numa outra aula aí.
Pedir para vocês, né, fazerem a inscrição aí no nosso canal, canal Recorte Histórico, lá no YouTube. É só procurar lá Professor Beto Braga, né, que vocês vão encontrar o nosso canal. Também seguir a gente lá no Instagram, né, no @recorte_histórico. A gente termina a nossa aula por aqui. Um abraço e até a próxima.